vida, entre 25 a 30 anos da nossa vida que passamos Deus. a dormir. É muitos anos e é incompreensível nós não sabermos o que é que se passa durante 25 anos da nossa vida, não é? Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Eu sou a Amália Carvalho, o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal e hoje vamos falar sobre o sono. Será que o teu mal é sono? Será que tu és uma coruja ou uma cotovia? Quer dizer, uma matutina ou um matutino ou um noctívago? Que termos são estes? Será que já ouviste falar em cronotipo, em sono REM ou não REM? Nem sei sequer se pronunciei bem. Vão ser muitos conceitos que te vou trazer aqui com nada mais, nada menos, com uma das fundadoras do podcast que ganhou o prémio Pods 2021 para Ciência, Tecnologia e Educação, que se chama O Teu Mal é Sono. Temos connosco a Bruna Reis, cardiopneumologista, que tem também esta paixão partilhada pelo podcast. Bem-vinda, Bruna. Obrigada eu por teres aceitado. É espetacular saber que vou poder partilhar este tema com quem nos está a ouvir. Eu própria não fazia ideia que o sono podia ser tão divertido e só descobri esta característica depois de ter Ainda ouvido vais os a vossos tempo. episódios. E Sim. dizer que quando comecei a ouvir os episódios do podcast, fiquei muito cativada com as vossas histórias. A Bruna e a Boa. Sofia, que são as duas fundadoras do podcast, gostam de contar histórias sobre sono e têm dois estilos. Por um lado, são histórias num dos episódios em que elas também dão a sua perspectiva profissional e, por outro lado, trazem especialistas que falam sobre sono. Então, é uma riqueza e conteúdo factual e conteúdo especializado. Trabalham numa clínica do sono, aliás, num centro de sono, que é uma clínica. Também não sei se sabias que isto existia, não fazia ideia que existiam centros de sono. Mais uma curiosidade espetacular. E a proposta para este episódio é falarmos sobre 5 factos sobre o sono. Factos que não sejam de senso comum e que possivelmente alguns podes conhecer, outros não. Não faço ideia porque eu também não os conheço. Este foi o desafio que eu lancei à Bruna. Por isso, antes de começarmos a falar sobre os factos, eu gostava, Bruna, que tu nos falasses um bocadinho sobre ti, sobre o que é ser um cardiopneumologista e depois que dissesses como é que nasceu o podcast. Claro. Passo assim a palavra. Claro que sim. Obrigada uma vez mais. É muito bom estar aqui e fazer este tipo de parcerias e ficar do outro lado às vezes. Então, ser cardiopneumologista, assim de uma forma muito breve, é aquela outra profissão na área da saúde que não somos médicos nem enfermeiros e às vezes ninguém sabe que nós existimos. E não querendo puxar a brasa à sardinha, fazemos um trabalho muito importante que são exames complementares de diagnóstico. Portanto, nós somos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica numa área específica, que é a área da cardiopneumologia, que inclui exames da área respiratória e da área cardíaca. Portanto, somos os colegas dos técnicos de análise, dos técnicos de radiologia, portanto, mas fazemos outro tipo de exames. E incluída nesta área estão exames também do sono, que é assim uma área partilhada. Pronto, e como dizias, trabalho num centro de sono com a Sofia, que é a co-host do Teu Mal é Sono, e este projeto surgiu, como muitos outros, acho, na sequência da pandemia, há cerca de um ano e pouco, quando nós começámos a ver que havia muitas dúvidas e muita gente a ter problemas de sono quando nós ficámos confinados, e que é completamente natural dada a alteração tão brusca de rotinas que tivemos, e o sono, depois vão perceber, mas gosta muito de rotinas e de ser certinho.
irregular e, portanto, uma mudança tão brusca de tudo, obviamente que vai interferir com o sono. Se não fosse uma personalidade entre nós, não é? Sim, com os gostos, com as suas exato, exatamente. E é um bocadinho. Tem as suas manias. E então nós começámos a ver muita gente a falar sobre isso, muitas notícias na televisão, muitos artigos também em revistas, e as pessoas um bocadinho desesperadas e um bocadinho sem saber o que fazer. E por outro lado, sabíamos que queríamos ir um bocadinho mais além do trabalho que fazemos em clínica e que, apesar de ser muito válido e nos sentirmos bem com o que fazemos, é muito pessoa a pessoa, não é? Nós, em clínica, nós monitorizamos as pessoas para fazer os exames de sono e é um processo moroso e temos algum tempo para ouvir a pessoa, ouvir os problemas, os sintomas, saber quais são as rotinas de sono, tentar corrigir algumas coisas ou aconselhar de determinadas formas e de desmistificar alguns mitos e algumas crenças ainda muito enraizadas, mas quer dizer, pessoa a pessoa, noite após noite. E queríamos e sabíamos que fazia falta ter alguma plataforma que pudesse chegar a mais pessoas com informação e literacia de sono que ainda não existe na sociedade em geral, nas escolas, nas famílias e em todo o lado. Apesar de ser tão importante. É 1/3 da nossa vida, entre 25 a 30 anos da nossa vida que passamos a dormir. É muitos anos e é incompreensível nós não sabermos o que é que se passa durante 25 anos da nossa vida, não é? Dormimos, perdemos a consciência e pronto, estamos para ali deitados. E já deu para perceber que não é bem assim, não é? Já estás aqui a dar algumas pistas. Sim, algumas pistas, sim, a deixar aqui algumas pedrinhas pelo caminho. Mas como dizia, tínhamos esta ambição de chegar um bocadinho a mais pessoas e essencialmente de tentar prevenir, porque essa é a base da medicina, não é? Prevenir as doenças do sono, porque as pessoas quando nos chegam já vêm com, como costumamos dizer, 2 e 3 problemas de sono e portanto queríamos essencialmente prevenir. Então achámos que estávamos em casa porque a clínica fechou e tínhamos tempo e vontade e portanto decidimos, olha, é agora ou nunca. Então criámos o podcast. E a sociedade agradece. A sociedade agradece, o Pods 2021 reconhece. Sim. E fica o convite para as pessoas irem então ouvir o podcast no Spotify, no iTunes, basicamente todas as plataformas, correto? Sim, existem para streaming várias. do podcast. Então, certamente que já estamos aqui todos muito curiosos para termos alguns factos sobre o sono, muito mais do que curiosidades. Tivemos também esse cuidado na escolha do tema. Então, Bruna, diz-nos qual é que seria o primeiro facto sobre o sono que tu trouxeste aqui para quem está a ouvir Bela Questão. Sim, então, foi um bocadinho difícil escolher estes 5 factos sobre sono que todos deviam saber, porque há muita coisa que não se sabe e muita coisa que nós próprias não sabemos, porque é um tema ainda muito fértil a nível da investigação e há muita coisa que nós desconhecemos, havemos de saber nos próximos anos, esperemos. Mas escolhi 5 e o primeiro, que acho que é assim um dos mais importantes, que é o que nós já abrimos a cortina há pouco, que é quando dormimos o cérebro não está parado de todo. Acho que isto toda a gente devia saber, que é para conseguirem dar importância e perceber então, não está parado, então o que é que se passa e porque é que essa parte é tão importante, não é? A primeira mensagem é que o sono não é ausência de vigília, não é? Não é pura e simplesmente não estarmos acordados, não é apenas isso. E até costumamos dizer que pode ser, o sono é um processo fisiológico tão complexo que pode até ser mais rico do que pura e simplesmente estarmos acordados. E este é o primeiro facto. Nós temos várias fases do sono, que, como estavas a dizer, a fase não REM e a fase REM. Que eu disse R.E.M. como se fosse aquela banda. Sim. Mas eles devem ter escolhido o nome a partir daí, será? Nem sei. Não, então REM é a sigla em inglês de movimentos rápidos dos olhos, Rapid Eye Movement, porque é durante a fase REM que nós temos efetivamente movimentos dos olhos muito rápido, e a fase não REM, que é Non-Rapid Eye Movement, que é temos movimentos lentos, portanto é a ausência de movimentos rápidos.
E, portanto, as fases do sono são divididas desta forma, sendo que a fase não REM se divide na fase N1, N2 e N3, que não tem grande significado, este 1, 2, 3, é só o grau de profundidade. Ou seja, o sono N1 é sono leve e o sono 3 é o sono mais profundo de todos. E se calhar partia para o segundo facto, assim, de uma forma muito rápida, porque já estamos a entrar no segundo que eu escolhi, que é uma coisa também que se ouve muito, especialmente por causa dos relógiozinhos que controlam, que dizem controlar o sono e as pulseiras apps, e as pulseiras, sim, estas tecnologias todas. Estava-me logo a lembrar dessa, quando estavas a falar desses conceitos. Exato, mas às vezes costumamos ouvir, eu tenho pouco sono profundo, ou esta noite só tive 2% de sono profundo, e portanto lembrei-me deste segundo facto, que é: nenhuma fase do sono é mais importante do que a outra, porque tendencialmente as pessoas, também muito por causa destas tecnologias, acham que o sono profundo é que é o importante, ou o sono REM, porque se ouve muito, é assim o mais famoso, porque é a fase em que nós sonhamos mais, então ouve-se muito falar, é muito popular. Gostam muito do sono REM e acham que têm que ter muito sono REM, e não é bem assim. Todas as fases têm proporções diferentes e funções diferentes, portanto não é por se ter mais uma ou outra que é mais importante ou não, temos que ter todas. E se calhar passava aqui brevemente por algumas das funções, porque eu acho que, e é isso que tentamos fazer no teu Mal é Sono, que é dar a informação e a literacia que nós achamos importantes para a pessoa valorizar, porque se só tivermos aqui mandar para o ar que dormir é importante, dormir é importante, e tens que dormir, e é preciso, exatamente. Ninguém vai mudar comportamentos se não perceber porque é que o está a mudar, e portanto é importante que se perceba porque é que o sono efetivamente é essencial. Então, começava pelo sono não REM, que é quando nós adormecemos, entramos nesta fase, na fase N1, e vamos por ali afora. E o sono não REM tem várias funções muito importantes, e se pensarem, tem bastante lógica. Nós, ao longo do dia, vamos deteriorando a nossa função cognitiva, vamos ficando mais cansados, vamos gastando as reservas de energia, e vai chegar a um ponto crítico em que nós vamos ter muita pressão de sono acumulada, e o nosso organismo vai dar todos os sinais para adormecermos. E é durante as primeiras horas de sono que se concretizam algumas das funções mais importantes no sentido da sobrevivência. Então, é durante as primeiras fases do sono que se faz a reparação tecidular, portanto, que se produz proteínas, hormonas. É durante o sono profundo que se produz, por exemplo, a hormona do crescimento. Portanto, isso num adulto também faz sentido? Faz, porque a hormona do crescimento também está envolvida nesta reparação tecidular. Se nos magoamos ou se temos alguma doença, vamos precisar do sono para nos reparar os tecidos. E, portanto, é durante essa fase inicial que nós produzimos todas estas proteínas, que nos vão fortalecer também o sistema imunitário, e, portanto, essas funções são logo são as primeiras concretizadas, exatamente. Ainda não se chama, eu não sei se posso dizer o termo sono leve. É no sono profundo que se... mas nós começamos logo com sono profundo, se calhar não entendo muito bem essa parte. Começamos num sono leve e vamos aprofundando gradualmente, mas é muito rápida a passagem no início da noite, é muito rápida até a passagem. Ao fim de 20 minutos entramos em sono profundo. E é durante as primeiras horas que temos mais sono profundo. Já agora, há esta urgência, uma das primeiras coisas que eu disse no primeiro episódio do podcast Bela Questão foi logo: o tema do sono surgiu. Porquê? Eu comecei a ouvir a Mel Robbins, que falava sobre a questão do snooze e o facto de nós acordarmos e depois permitirmos adormecer, e o impacto que isso tinha na nossa... não estarmos ou não realmente acordados, não estarmos ou não realmente despertos. E uma das coisas que ela falava num dos seus vídeos era os vários ciclos de sono, quase como se fosse uma curva, não é? Em profundidade, depois desce, no sono mais profundo, depois vai acordando, vai descendo. Eu não sei se isto... tem algum nome, se tem algum conceito, se já agora tenho alguma curiosidade em saber se isto ainda faz sentido, esta questão dos ciclos, mais ou menos quanto tempo é que tem cada um. Então, o que descreves é o que nós chamamos assim, este termo não tem grande interesse para o público em geral, mas o que descreves é um gráfico que nós chamamos de hipnograma, que
basicamente é um gráfico que traduz de forma visual os ciclos de sono e as fases do sono de cada pessoa. Cada pessoa há de ter o seu, mas tem uma estrutura semelhante, que é no início da noite temos mais sono profundo e na segunda metade da noite temos mais sono REM. Um adulto tem entre 3 a 5 ciclos de sono, e um ciclo de sono é composto por esta descrição que eu estava a fazer. Primeiro o sono não REM, N1, N2, N3, que é o sono profundo, e depois passamos para o sono REM, que é a fase em que nós temos sonhos mais bizarros e mais vívidos. Na verdade, um outro mito também é que nós só sonhamos em sono REM, e isso não é verdade, nós sonhamos em todas as fases do sono, só que o sono REM é particularmente ligado, tem aqui esta ligação aos sonhos, porque é onde nós temos sonhos mais vívidos, como dizia, e mais incoerentes e estranhos e emocionais. Na fase não REM, normalmente temos sonhos mais com o dia-a-dia, coisas assim com conteúdo emocional neutro, que não nos desperta por grandes emoções. E pronto, estes são os ciclos dos adultos, mas nas crianças é completamente diferente. O sono também vai tendo uma maturação, como tem a fala e como tem o processo de eles começarem a alimentar-se de determinada forma, portanto vai maturando ao longo dos anos até estabilizar. Se me permites fazer aqui um parênteses, claro. Então dizer que existem episódios do podcast do Tio Mal e Sono específico para o sono de crianças, por isso quem está aqui, que tem filhos pequeninos em particular, ou crianças, já sabe que vale mesmo a pena espreitar. Não sei se sabes algum em particular de cor, se é mais para isso para o fim. Se queres recomendar algum episódio mais infantil? Sim, temos, penso que 4 episódios de sono infantil. Temos um específico de sonambulismo, também, que é muito comum nas crianças, é um distúrbio do sono muito comum nas crianças, mas eu acho que os pais vão ouvir todos porque são muito preocupados com o sono. E vejam, temos 3 ou 4 sobre isso, sim. Espetacular, já fica aqui o parênteses fechado. Exato, sim. Queria só terminar aqui neste segundo facto das fases do sono e só complementar com outra função também muito importante do sono não REM, que é a memória, que é importante para todos, acho, especialmente para estudantes, que às vezes também pecam um bocadinho aqui nas rotinas de sono, porque está a acontecer muitas coisas quando vamos para a faculdade ou na fase da adolescência, e às vezes descuramos um bocadinho o sono, mas a memória também se consolida durante o sono não REM. E outra coisa também muito importante, que é a desintoxicação de resíduos cerebrais, também acontece nesta fase. Nós ao longo do dia vamos acumulando toxinas e resíduos que precisam de ser depois limpos durante a noite. Caso contrário, vamos começar a acumulá-los e isso tem repercussões, e já cada vez há mais evidência de que essas repercussões podem efetivamente ser graves, como por exemplo haver já uma relação estabelecida com Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Uau. Sim, a falta de sono pode ser uma das principais causas para doenças como Eu acho que é interessante nós compreendermos isso, porque realmente é muito comum ouvirmos falar em ter que comer, fazer uma alimentação saudável, fazer exercício físico e dormir bem. Estas são aquelas 3 práticas que nós estamos muito habituados a ouvir falar. Mas, lá está, é o que tu estavas a dizer, se nós compreendermos porquê e se tivermos aqui umas noções mais factuais, acaba por ser muito mais interessante. Ok, está bem, claro. Dormir é importante e agora conseguimos ver que já há relações entre o sono e eu acho que é mais fácil, eu acho que é mais fácil ver isso na alimentação, porque nós sabemos que se comermos coisas muito calóricas vamos engordar e não queremos, porque a sociedade está estabelecida para isso não acontecer, ou se fizermos exercício também temos, apesar de nos gostar e às vezes não gostarmos, sentimos de imediato a recompensa, que é sentirmos bem e aquela descarga de adrenalina que ali tivemos, e depois de fazer o exercício temos logo a sensação de prazer. O sono é um bocadinho diferente. Nós efetivamente sabemos que quando dormimos depois acordamos bem, mas parece que não, ele tem tantas funções que nós não conseguimos, não valorizamos e não sabemos, a maioria de nós, quais e que são assim tão importantes. Só sabemos que quando acordamos até acordamos bem e prontos para o dia. Algumas pessoas. Pois. Queria só passar para as funções, sim. Queria só passar para as funções do sono REM, porque acho
que é um tema que tu falas aqui muito no Bela Questão e por isso tem importância. O sono REM, é durante o sono REM que se concretizam funções como sonhar, que estava a falar, mas que estão relacionadas com processos de criatividade, portanto, e de resolução de problemas, e também quase que é o momento em que se realiza quase uma terapia noturna. É durante o sono REM que nós nos regulamos emocionalmente. E podemos nos debruçar, e este é o meu terceiro facto, que é a regulação emocional ocorre durante o sono, se calhar para surpresa de muitos. Fantástico. Porque Fantástico trazer isto para este podcast tão bom. Sim, não é um facto assim muito... é assim, se calhar um bocadinho imprevisível, mas eu achei que fazia sentido trazer para aqui, porque tu falas muito de emoções e achei que fazia sentido, especialmente porque às vezes falamos de emoções, não é? E que, sei lá, que temos que ensinar as crianças, temos que ensinar às crianças a autorregular-se, exatamente, e saber identificar o que é o quê, para conseguir também comunicar com os outros e regular as suas emoções. Mas depois é engraçado que podemos ter casos de pais que são muito permissivos e deixam-nos deitar à meia-noite e têm que acordar às 7 para ir para a escola, porque não fazem a mínima ideia que a regulação emocional vem muito do sono. Por isso depois ficam muito surpresos porque é que eles fazem birras, ou porque é que estão irrequietos, ou desiludidos porque já lhes ensinaram esta autorregulação emocional, mas ela depende muito do sono e eu posso explicar um bocadinho porquê. O processo é complexo, mas podemos simplificá-lo acho que é perceptível. Então nós no cérebro temos uma estrutura que se chama amígdala, que toda a gente conhece. O que nem toda a gente sabe é que a amígdala é responsável por nos dar emoções fortes, portanto de raiva, de fúria, de emoções exatamente opostas, mas emoções fortes. E temos outra estrutura que, para quem nos ouve, que fica assim na zona frontal, na testa, em cima dos olhos, que é o córtex pré-frontal. E esta é uma estrutura cerebral que está em comunicação com a amígdala e que é responsável pelo raciocínio e pelo pensamento lógico. E elas estão, tanto a amígdala e o córtex pré-frontal estão em comunicação. E o que acontece durante o sono, especificamente no sono REM, é que o sono REM vai permitir quase manter esta ligação estável e harmoniosa. E o que demonstra isso são vários estudos em que, por exemplo, reúnem um grupo de jovens saudáveis e esses jovens vão para um laboratório e ficam monitorizados e dormem uma noite inteira. E depois temos outro grupo de jovens e podemos pô-los privados de sono uma noite inteira, portanto não dormem. E quando nós vamos comparar um grupo com o outro, vamos compará-los de manhã e fazer ressonâncias, por exemplo, magnéticas a cada um dos grupos. E enquanto fazemos essa ressonância, podemos mostrar-lhes, muitos estudos fazem isto, que é mostrar-lhes imagens com diferentes teores emocionais. Imagina, começam por mostrar imagens com emoções neutras, por exemplo, um bloco de madeira ou uma parede. Depois começam por mostrar imagens com um teor emocional negativo, uma serpente ou uma casa a arder, e depois imagens com teor positivo, como uma família a abraçar-se ou qualquer coisa do género. E faz a ressonância magnética aos dois grupos a mostrar estas várias imagens. E o que se vê é que no grupo privado de sono, portanto que não dormiu, a amígdala está muito reativa, portanto parece que sobre-reage àquelas está imagens. Está no comando. Sim, ou seja, exatamente, é isso que acontece. Quando nós dormimos mal ou não dormimos de todo, a amígdala fica sobre-reativa. É o que nós chamamos de irracionalidade emocional. E é o que nós sentimos de forma muito prática quando não dormimos, ficamos rabugentos e de mau feitio. Mas também pode acontecer exatamente o contrário. Mexe muito com o humor. E o humor está aqui muito próximo das emoções. Exatamente, faz todo sentido. Mas não é só a parte negativa. Nós oscilamos quando estamos privados de sono, ou estamos muito histéricos, porque a privação de sono tem aqui uma parte tricky que também pode ser viciante,
porque dá alguma sensação de prazer, nós sentimos sempre que conseguimos ficar mais um bocadinho acordados. Ou então, ou ficamos muito histéricos ou ficamos muito de mau humor e não podemos ver ninguém. E, portanto, dormir dá-nos este balanço do córtex com a amígdala e não deixa nenhum sobressair ao outro, não é? Mantém este balanço. Espetacular, essa tua forma de explicar as coisas. Espero que isto seja útil, portanto, e também às vezes que sejamos, quando nós dormimos mal ou quando temos uma noite menos boa ou porque aconteceu qualquer coisa, que sejamos também um bocadinho menos exigentes connosco mais próprios. Mais brandos connosco, sim, mais compreensivos. Porque, sim, exato, porque é ciência, não é? É fisiológico. Claro que podemos tentar controlar, mas uma boa noite de sono ajuda a resolver o problema. Por isso é que existe aquela frase, nada que uma boa noite de sono não resolva. Sim, exatamente, é mesmo. Acho que podemos passar para o quarto. Para o quarto, boa. Para o quarto facto, sim. Então, e o quarto facto é, e também um dos motivos pelos quais criámos o podcast, e que tu há pouco referias, que é, existem doenças, consultas e exames do sono. Este parece um bocadinho óbvio, mas não é assim tanto. Não é nada óbvio. Nada. Quando sim. falaste no episódio, no primeiro, que vocês trabalharam numa clínica de sono, clínica do sono, num centro de sono, mas isto existe um laboratório de sono? O que é como isso, assim? não é? Sim. Fantástico. Não é nada eu penso que não é senso comum. Pois, não, sim, acho que ainda não é. Estamos longe de estar taco a taco com a doença, sei lá. Eu espero ainda ver e que estejamos ao lado de uma população que saiba que é normal haver doenças pulmonares como a asma ou doenças cardiovasculares como a diabetes e a hipertensão e doenças de sono como a apneia e a insónia e a síndrome das pernas inquietas e etc. E acho que estamos muito longe disso. Mas o vosso podcast está a fazer uma contribuição incrível. O último episódio que eu estava a ouvir era sobre distúrbios alimentares e o sono, relacionava distúrbios de comer e o sono. Uhum. E olha, eu até cheguei a casa e comentei aqui com o meu companheiro de género, tu fazias ideia que há pessoas que à noite se levantam inconscientemente e vão comer e que acordam amanhã e já só veem mesmo o resto das migalhas, que não fazem ideia do que estiveram a fazer. Eu não fazia ideia que isto era possível. Não fazia ideia que era possível pessoas cozinharem em estado de inconsciência ou não sei qual é o termo. Ou fazerem outras coisas. Cozinhar às vezes é o mais eu fiquei, como assim? Eu não fazia ideia. E então achei interessante vocês terem trazido duas histórias de uma pessoa que já tinha esse problema, não sei se diz patologia ou não, essa doença durante 15 anos. Mas isto é uma doença, eu não fazia a mínima ideia. Então, olha, já agora digo, já que eu, se não estou em erro, o terceiro episódio, eu acho que ele está hilariante, porque as histórias que vocês trouxeram são mesmo incríveis. Boa. E despertam aqui muito essa curiosidade para o sono e para coisas que nós não fazíamos ideia que existiam. Sim, é um bocadinho, quer dizer, há doenças que são raras e que não são assim tão... Mas algumas são tão curiosas e, por um lado, tão dramáticas e cómicas que eu acho que faz sentido e também para desmistificar um bocadinho e não acharem, sei lá, acontece tantas coisas à noite que há de haver alguém em algum lado que faz qualquer coisa, ou porque se ri, ou porque fala, ou porque grita à noite, ou porque se levanta e arruma gavetas, ou faz qualquer coisa e que gozam com ele, ou que acham aquilo super estranho. E isso tem nome e tratamento e acho que o importante é isso, que as pessoas saibam que há doenças de sono, que há consultas disponíveis em hospitais públicos, em hospitais privados, e exames que se podem fazer para diagnosticar essas doenças e tratamentos, obviamente, que isso é o importante. Perfeito. E para não estarmos a aprofundar este facto, pronto, eu penso que aqui o ideal é mesmo as pessoas ouvirem o podcast. O teu mal é sono, porque vão perceber então várias doenças e vão também conseguir entender em que situações é que pode fazer sentido ir a um centro de sono ou uma clínica de sono. Posso resumir isso que dizes, que é quando é que eu devo ir a uma consulta. Nós costumamos dizer quando o sono ou a falta dele tem impacto no dia-a-dia e é uma coisa recorrente, devem procurar uma consulta de sono. E não deixem arrastar, porque nós conseguimos andar uma semana a dormir mal, 2, 3, há pessoas que aguentam anos, mas aquilo algum dia vai quebrar, porque
morre um familiar ou porque mudam de trabalho e aquilo a corda vai rebentar a qualquer momento, mais vale ir antes do que Daí quando a já tem prevenção 2 e ser 3. uma das partes Sim, mais sim, importantes hoje em dia no que toca à saúde. Sim. Boa. Então, quando afeta a qualidade de vida, é procurar. Exatamente, Procurar aí sim. o apoio dos profissionais. Boa. Bom resumo. E acho que podemos ir ao último. Ao quinto. Que também, sim, também um bocadinho em linha do que estava a dizer, mas aqui também talvez uma curiosidade, que é, eu juntei aqui 3 coisas, espero que não seja confuso, que é sonhar muito, ter sonolência diurna ou cansaço ao acordar não é normal. Acho que são 3 coisas que nós... Curioso. Sim, que nós banalizamos, não é? Vamos para o trabalho, ai, estou cheio de sono. Ai, estou mesmo cansado e são 9 da manhã, já está cansado. Isso não é... Quer dizer, é muito banal e muito comum nós ouvirmos isso e dizermos, mas não é normal. Uma noite de sono que tenha quantidade e qualidade de sono suficientes é suposto deixar-nos prontos para o dia. É suposto nós acordarmos bem e estarmos prontos para as atividades que temos para fazer. Portanto, se isso não acontece de forma recorrente, temos que ver o que é que se passa. O sonhar muito, eu juntei aqui porque acho que é curioso, porque muita gente também diz, eu sonho tanto, e pode ter um lado positivo ou negativo. Há quem ache graça porque tem muitas histórias para contar. Os sonhos são comédias autênticas ou sim, dramas. exato, sim. Mas sonhar muito também não é normal, porque, só por um motivo, porque o normal é nós não nos lembrarmos dos sonhos. Sim, exato. Sim. Porque eu não diria que é sempre, mas eu tenho bastante frequência em lembrar-me de algumas coisas que sonhei, mas só nos primeiros minutos do dia. Depois esqueço, não sei Sim, se claro. isto... Sim, porque isso é normal, nós esquecermos, estamos feitos para isso. Quer dizer, lembrarmos uma vez ou outra não é dramático, isso até é giro. Agora, todas as noites lembrarmos do que é que sonhámos, ou muitas noites lembrarmos do que é que sonhámos, isso Acho pode que não isto é ser muito normal. interessante. Só porque, por um motivo, estamos feitos para não nos recordarmos. Recordar é estranho por um motivo. Nós só podemos recordar se tivermos tido um micro despertar, portanto um despertar muito pequenino e imperceptível, que nos faça memorizar. O despertar, apesar de ter segundos, é o suficiente para nos trazer a consciência de volta e fazer com que nós memorizemos. E se nós dormirmos uma noite tranquila, em princípio não nos vamos lembrar. Agora, se alguém tiver um distúrbio do sono que fragmente o sono, que provoque muitos despertares, e isso vai fazer com que a pessoa, cada vez que desperte, vá memorizando o que estava a sonhar e depois tenha aquela sensação de sonhei tanto. E também há aquelas pessoas que sonham tanto e que dizem até, eu não consigo descansar porque quando me deito parece que continuo o dia, porque sonho muito, estou sempre a sonhar, parece que estou a continuar a trabalhar e a fazer coisas em casa. E isso também tem um nome, que é o hipernurirismo, é assim um palavrão, que é o sonhar muito e pode ser muito cansado. Hiperonirismo. Onirismo, ok. Sim, de onírico do sonho, então é hiper, que é sonhar muito. Isso também deve ser visto porque pode ser indicativo de que haja algum distúrbio do sono que esteja a fragmentar muito e que permita a memorização dos sonhos. Portanto, é assim uma pista para sabermos que pode haver alguma doença. E é essa a mensagem. Olha, incrível. Eu até tinha persiste. visto, tu podias dizer agora os 5 seguidos, os 5 factos. Claro. Então, desculpa, só porque não sei se vai ouvir o barulho. Ok, acho que posso. Então, o primeiro facto que é, quando dormimos, o cérebro não está parado. O segundo, nenhuma fase do sono é mais importante do que a outra. O terceiro facto, a regulação emocional ocorre durante o sono. Quarto, existem doenças, consultas e exames do sono. E o quinto, sonhar muito, ter sonolência diurna ou cansaço ao acordar não é normal. E fica aqui um resumo incrível e acho que só um cheirinho, assim, a pontinha do iceberg para aquilo que nós podemos descobrir acerca do sono. Eu fiquei particularmente fascinada pelo facto de ele ter aí uma ligação tão próxima com a parte da autorregulação emocional, a questão do sonhar muito, achei muito curioso. E a ideia também não era aprofundar demasiado aqui,
porque isto é só um convite para as pessoas ouvirem o podcast. Sim, acho que foi mesmo Última Aula isso. de Sono. Agora, eu não podia deixar era de referir uma criação do vosso projeto que de alguma forma é também uma ferramenta para quem tem questões relacionadas com o sono. Estou a falar da publicação do Diário do Sono, que é muito recente, tem um mesito, certo? Sim, E ainda gostava é que tu bebé. falasses desse Diário de Sono, o que é, para quem é, porquê, porque é que o criaram. Ok, acho que é assim a primeira vez que estamos a falar, que é um bocadinho em nome das duas, do diário assim ao vivo. Então, o Diário do Sono foi assim um Tens aí projeto que o paralelo. possas mostrar. Tenho, só um bocadinho. Para a interrupção, mas eu já agora acho que é giro. Sim, já é agora. muito giro. Vê-se um bocadinho mal porque as letras são assim marcadas na capa. Mas eu Tem um posso relevo, mostrar está assim. muito giro. Sim, E tem no um Instagram relevo. vocês têm imagens lindíssimas. Sim, obrigada. Também tudo homemade, mas sim. Muito giro. Então, foi um projeto paralelo, mas associado ao podcast, em que nós tentámos fazer uma ferramenta para quem quer, por um lado, ter percepção dos hábitos de sono que tem, e começa por aí, tem assim um esquema e um índice com uma lógica temporal, com uma ferramenta que nós usamos muito em clínica, que é o próprio do diário de sono, em que a pessoa preenche um diário para percepcionar hábitos e rotinas, e nós depois vamos tentar identificar padrões menos saudáveis ou menos funcionais. E depois passamos para uma segunda fase em que aprendemos alguma higiene do sono que é geral e que tem que ser adaptada à rotina e à realidade da pessoa, e por fim tem tabelas em que nós conseguimos monitorizar manualmente o número de horas de sono, a qualidade de sono de cada noite, e ao final do mês ver um padrão regular, é isso que se pressupõe, um padrão regular das horas de sono ao final do mês. É uma ferramenta intemporal porque podemos começar a qualquer momento, não é datada. E por outro lado depois é intercalado com textos sobre vários temas, sobre a alimentação, o exercício físico, assim mini textos de literacia básica de sono. Pronto, e depois tem curiosidades, sabias que cada página é diferente da outra, para ser assim também um bocadinho quase que para ir descobrindo segredos sobre o sono, de página para página, e acompanha a pessoa ao longo de um ano e um bocadinho mais, mas pelo menos um ano, assim numa jornada de criar rotinas de sono e de aprender um bocadinho mais sobre este tema. Olha, fantástico. E estamos mesmo a aproximar-nos do final. No entanto, eu comecei este episódio a falar: será que tu és uma cotovia ou uma coruja? E será que tu és um matutino ou um noctívago? Noctívago. E eu acho que não podíamos deixar de terminar este episódio sem dizer o que é isto, que existem realmente perfis diferentes de sono, conforme as pessoas. Se pudesses dar só assim um cheirinho, até porque no primeiro episódio vocês falam sobre isso, mas então, para quem nos está a ouvir, qual é a diferença entre um e o outro? Então, isto tem a ver com também um termo que devem ouvir muito, que é o ritmo circadiano. Todos nós temos ritmos diferentes, e que tem muito a ver com o meio ambiente em que estamos inseridos, portanto a Terra, e cada um tem o seu ritmo. Há pessoas que gostam de se levantar cedo e de se deitar cedo, que são os que nós designamos de matutinos ou cotovias, e que estão prontos para começar o dia logo às 7 da manhã, varia muito. E depois temos pessoas que estão aqui num horário intermédio, que gostam de se deitar e acordar a horas assim, médias. São flexíveis, exatamente. E outras que são mais noctívagas, que gostam mais de se deitar tarde e de se levantar também já 11, meio-dia, 1, depende. É assim uma escala, ou seja, isto é nós biológico. não estamos... É biológico, exatamente, e é fisiológico, e também é muito genético. É muito provável, se nós, por exemplo, somos noctívagos, é muito provável que a nossa mãe ou o nosso pai sejam também noctívagos. E, portanto, a mensagem é: cada um tem o seu ritmo nesta régua de ritmos, portanto, há horários para todas as fisiologias. E não há uma regra, portanto, não estamos todos formatados para nos deitar às 10 e acordar às 7. Não é que uns sejam mais preguiçosos que os outros, exatamente, e uns sejam mais produtivos que os outros. Gostei muito de vocês terem dito isso, não fazia ideia. Sim.
Achei que realmente era mais uma questão de hábitos, de rotinas e não que há aqui esta predisposição biológica. Exatamente, genética, sim. O que é mais um facto, portanto este é o extra, é o bónus extra a juntar aqui aos 5. E agora, ia perguntar-te se aceitas o desafio, que eu já te introduzi antes de começarmos a gravação. Sim. Isto é um podcast de belas questões, nós temos sempre a bela questão central, mas eu gosto de fazer belas questões rápidas, aqui um pouquinho inspirada no podcast do Tim Ferriss, não sei se conhece o Tim Ferriss Show. Já agora fica a sugestão. E então a ideia era que tu dissesse o número de 35 ao 100 e saía aqui uma bela questão e que tu respondesse o mais brevemente possível. Ok. Vou dizer 20. 20. Vamos lá. Não, tem que ser a partir do 35. Desculpa. Ai, desculpa. Não me disseste, 35. ok. Sim, Então, sim. a partir do 35 vou dizer o 40, pronto. 40. Quando é que foi a última vez que fizeste algo pela primeira vez? Essa pergunta é gira. Já sei. Boa. Acho que já sei. Então, foi este fim de semana que fui tomar um café com uma amiga que agora se tornou com uma nova amiga. Ou seja, fiz uma amizade em adulta que às vezes não é assim tão comum. Portanto, que não veio da escola, que não veio do trabalho, portanto, que veio de outras circunstâncias e, portanto, fui tomar um café com uma amiga assim, uma amizade de adulto. Olha, lindo, que surgiu. lindo. Mais um número. Sim. Ok, então vou dizer 57. 57. Em que momentos te sentes uma pessoa verdadeiramente livre? Quando vou para casa, eu sempre vivi ao pé do mar, agora é que estou aqui entregue à cidade de Lisboeta, mas quando vou a casa aos fins de semana e faço aquela marginal que alguns devem conhecer, a marginal que liga Sines a Porto Covo, e que vejo essa marginal e ainda são alguns quilómetros de mar. Eu acho que aí é casa e é onde eu me sinto mais livre, porque é muito familiar aquela paisagem. Então acho que é aí, quando estou perto do mar, acho. Lindo. Acho que eu é um gosto destas bocadinho questões, sabes? Eu acho que elas dizem clichê, tanto sobre mas nós. acho que sim. Sim. Dizem mais do que dizes, olha, sou de Lisboa, sou de... Exato, Acho que é muito sim. giro. Muito giro. Eu gostava de fazer aqui uma recomendação que eu acho que faz sentido nesta época do ano, por estar no Natal, que é, quem está a ouvir este episódio tem aqui 2 sugestões lindíssimas para oferecerem a amigos e familiares. O Diário de Sono, para a malta que vocês achem que vai sentir algum entusiasmo por descobrir mais sobre o seu sono. Todos nós conhecemos alguém que nos diz, eu ando a dormir mal, e isto pode ser ótimo como uma ferramenta. E claro, Ou mesmo quem durma bem. E mesmo E para sim, quem a durma escova da bem, mente. o que é Sim. que anda a fazer bem. E depois a escova da mente, para quem gosta de belas questões e aqui explorar um bocadinho de autoconhecimento e sobre rotinas, hábitos que nos ajudam a conseguirmos focar nos nossos objetivos e progredirmos todos os dias. Ao final de um ano, se for preciso, já completamos um objetivo que nos parecia impossível há 365 dias atrás. 2 sugestões. Se quiserem encontrar o Diário de Sono, onde é que podem encontrá-lo? Então, neste momento já temos loja no Instagram, a página chama-se O Teu Mal é Sono, pode ser diretamente e o site é www.oteumalesono.com. Boa. Ou então por e-mail, também pode ser, oteumalesono.podcast@gmail. Uma destas 3 vias, por mensagem, por e-mail ou diretamente no site. Fantástico. Conseguem, sim. Portanto, eu vou lançar este episódio o mais rápido possível para ir ainda a tempo das pessoas poderem fazer as encomendas, mas é uma boa altura de qualquer dia do ano para oferecer Sim, isto acho a que alguém. sim. Até é giro oferecerem quando as pessoas não estão à espera. Não estão à Muito espera, giro. sim. Boa, olha, obrigada. Eu tenho que fazer Obrigada esta última eu. questão de assinatura. Claro. Eu ia fazer 2, mas vou fazer a última para isto não ficar mais longo. Que Ok. é uma questão que eu fiz a todos os convidados que vieram aqui, portanto não queria que fosse uma exceção, que é, quem Sim. foi a pessoa que mudou a tua vida? Bem, houve várias, não é? Mas tendo em conta que estive aqui a falar um bocadinho mais nesta perspectiva profissional e desta
paixão do sono, eu diria um professor. E até vou dizer, sim, tenho assim 2 professores que eu acho que mudaram a minha vida, mas até vou dizer um professor, acho que já do ciclo, que foi quando nós optamos por ciências ou humanidades ou não sei o quê, artes. E eu na altura escolhi ciências, se calhar 90% porque, como toda a gente escolhe ciências, que é as opções são mais depois. E numa das primeiras aulas que eu tive de Física e Química, a professora virou-se para mim e disse-me: tu não tens jeito nenhum para isto, mas não sei porque é que escolheste ciências, não é porque não tens jeito, mas como tu és muito trabalhadora e como o sucesso é feito 99% de trabalho e 1% de talento, eu acho que tu vais conseguir. E eu na altura aquilo caiu-me super mal e eu tinha acabado de fazer aquela escolha, então como eram os primeiros dias de aulas e tudo, aquilo magoou-me na altura, mas acho que foi das frases que depois e que hoje em dia eu consigo dar sentido, porque efetivamente eu não tenho jeito nenhum para matemáticas e odeio Física e Química, apesar de a ter feito, mas consigo perceber que efetivamente muito do que nós fazemos é trabalho e mesmo que não tenhamos jeito nenhum, a coisa vai lá se nós nos esforçarmos e trabalharmos. E acho que esse momento mudou a minha vida e a perspectiva que eu tinha de algumas coisas, sim. Adoro, eu adoro estas histórias, a sério, sou mesmo fascinada por elas e é uma das razões pelas quais eu faço esta última questão. Então, espero que esse professor saiba quem é. É um professor. É uma professora. Uma professora. Era assim, espero que ela ouça este episódio e que saiba quem é. Podes mandar-lhe assim o link. Exato. Uma dedicatória, professora. Exato. Obrigada mais uma vez Obrigada pela eu. disponibilidade. Foi excelente estar aqui a falar sobre este tema que tem mesmo pano para mangas. Eu só agora, ao ouvir os episódios, eu comecei mesmo a ficar curiosa e desperta para este assunto. É algo que 25 ou 30 anos da nossa vida... É chocante, sim. Nunca tinha ouvido sequer este facto. Mais um, 7º facto, para ficar assim um número brilhante. Exato. E agradecer a toda a gente que nos está a ouvir, a pedir para darem feedback de alguma forma, pode ser por mensagem privada, pode ser nos comentários dos posts que vamos fazer sobre isto, stories, aliás... Se estiverem a ouvir este episódio neste momento, por que não fazer um story, dizer estou a ouvir e recomendarem às vossas pessoas, pedir para fazerem um rating no iTunes é sempre bom, porque assim mais pessoas com interesses partilhados podem ver que o Bela Questão e o podcast O Teu Mal e Sono são podcasts portugueses de qualidade, eu diria. Alta qualidade. Esperemos que sim. Eu acho que sim. O teu foi premiado, portanto tu tens aí ainda um argumento extra. Dar os parabéns, que a minha veia norteia. Sim. Dar os parabéns fico mesmo feliz por ter conhecido o teu projeto neste contexto do Pods 2021 e agradecer a quem nos está a ouvir até este minuto final. Obrigada a todos que nos estão a ouvir. Obrigada. Obrigada por este momento. Obrigada. E acho que já posso dizer Feliz Natal. Feliz Natal. Para quem nos ouvir noutra altura do ano. Exato, olha. Feliz dia. Exato. Tudo de bom. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve.